Oi, eu sou a Maria Pena e no nosso Eca Alegria de hoje vamos falar com a Gabi. Olá, boa tarde, tudo bem, Maria? Boa tarde, tudo bem? E hoje vamos falar sobre gatinhos. Qual que é a alimentação ideal para um gato filhote e para um gato adulto? Então, Maria, existem várias diferenças na alimentação dos gatinhos. Por exemplo, o do gatinho, ele é filhote, ele tem 4 meses. Então, ele precisa de uma alimentação rica em nutrientes. Ele precisa de mais proteína, ele precisa de mais energia. Então, é o que diferencia da alimentação dos adultos. Por quê? Porque ele está formando o sistema imunológico dele. Então, ele precisa de mais proteína, ele precisa de mais energia. Então, a do adulto já é diferente. Por quê? Porque o teor calórico da alimentação do adulto, ela é um pouco menor, então ela vai ser com as calorias um pouco mais baixas, entendeu? É o que diferencia. Enquanto ele precisa se fortalecer, porque é um filhote, o adulto ele já precisa de uma alimentação mais balanceada, ou seja, com teor calórico menor, entendeu? É fêmea ou macho? Ele é macho. O nome dele é Cheshire, mais conhecido como gatinho. Cheshire. Com que frequência devo levar o meu gato para fazer exames? Então, Maria, a orientação que os veterinários dão é de levar os pets de 6 em 6 meses para fazer aqueles exames gerais, que é para ver se ele está 100% saudável. Então, eles vão fazer todos os exames necessários para ver se o gatinho ele está bem. O gatinho, ou às vezes a pessoa tem um outro pet, um cachorrinho, mas caso você observe alguma mudança de comportamento antes dos 6 meses, que é o orientado, você pode levá-lo também para que seja observado e ver o que ele tem. E quais mudanças geralmente ocorrem? Então, geralmente gatinhos, ou os pets em gerais, eles têm um comportamento, uma rotina muito conhecida já pelos seus tutores. Então, por exemplo, caso ele apresente falta de interesse em comer, às vezes ele não está sentindo fome, às vezes ele é um pet que gosta muito de comer e de um dia para o outro ele começou a parar de comer, ou tem uma diarreia, ou tem um vômito, ou tem, enfim, alguma alteração nas suas necessidades, você já vê que é uma mudança de comportamento. Às vezes ele está mais tristinho, às vezes ele está mais no cantinho dele. Então, isso tudo a gente considera como mudanças de comportamento que merecem ser observadas. Então, se você vê alguma dessas mudanças, um vômito, uma diarreia, enfim, você pode levar no veterinário para que ele possa ver, tá bom? O gato precisa tomar banho? Se sim, com que frequência? Maria, então, o gatinho, em tese, como regra, não precisa tomar banho. Por quê? Porque o gatinho, ele já se dá o próprio banho através da lambedura. Lembra que eu estava te explicando da linguinha dele? Que a linguinha do gato, ela parece uma lixa, ela é muito áspera. Então, ele se dá o banho dele, ele dá o próprio banho. Mas em algumas exceções, a gente pode levar o gatinho para tomar banho. Por exemplo, às vezes com excesso de sujeira, ou às vezes em caso de uma doencinha de pele, ou às vezes num caso de parasitas. E aí é necessário um banho especial. Mas em regra, não é necessário levar o gatinho para tomar banho, porque ele se limpa com a própria língua. Como posso manter as unhas do meu gato saudáveis em casa? Então, Maria, os gatinhos, eles tendem a ter um crescimento de unha muito rápido. E a unha dele é afiada. A unha dele estraga sofá, a unha dele estraga roupa, a unha dele te arranha e acaba arranhando ele mesmo. Então, o orientado é que a gente sempre mantenha a unha deles cortadinhas. E existe uma tesourinha própria para isso. Tá vendo? Ó? Ela tem a curvatura certinha da unha do gatinho. Então, você consegue cortar. Porque as unhas dos pets, elas têm um nervinho. Então, você nunca pode pegar nesse nervinho. Você tem que cortar acima desse nervinho para que não possa machucá-lo. Se pegar no nervinho, pode ser que saia um pouco de sangue, vai doer. Então, você sempre tem que observar aonde finaliza e aonde se inicia a unhazinha dele e usar uma tesourinha apropriada para que corte sem machucá-lo. E como que eu consigo ver essa veinha para me não machucar? Geralmente, quando a unha do petzinho é um pouquinho mais clara, você vê uma sombra. E aí você consegue ver aonde finaliza esse nervinho. Agora, quando a unha do pet é um pouquinho mais escura, de fato não dá pra ver. Então, o orientado é não cortar muito curto.
Porque se você corta muito curto, a chance de pegar nessa veinha, nesse nervinho, é muito grande. Então você vai cortar de um jeito que não fique muito curta, mas que ela fique lixadinha pra não estragar, pra não arranhar, pra não machucar ninguém. Então não corte muito curta se você não der conta de ver. Agora, quando você consegue ver esse nervinho, você vai até, de fato, chegar lá e não machucar. Um pouquinho, chegar. Não muito, porque não, exatamente. É perigo. Isso. Quais vacinas são obrigatórias e quando que elas devem ser aplicadas? Então, Maria, quando um pet, o gatinho, como ele é filhotinho, ele precisa ter todo o sistema imunológico dele fortalecido. E para isso existe toda uma programação de vacina. E existem 3 tipos de vacina, a V3, a V4 e a V5. A V3 é a tripla, a V4 é a quádrupla e a V5 é a quíntupla. Qual a diferença entre elas? A V3, ela vai proteger contra a calicivirose, contra a herpes virose e contra a parvovirose felina. A V4, ela tem a diferença da V4 para a V5 é simplesmente o grau de proteção, o nível de proteção. Eles protegem contra doenças a mais. A V4 vai proteger contra doenças respiratórias infecciosas, já a V5 ela vai ter ali o acréscimo de proteção contra a leucemia felina. Então, é justamente isso. Então, a programação de vacina, em tese, é essa em um primeiro momento. Depois, a indicação contra a primeira dose da aplicação dessas vacinas é nos primeiros 45 a 60 dias de vida do gatinho. Depois, entre 20 a 30 dias, a segunda dose. Depois, entre 20 a 30 dias, a terceira dose. E após a aplicação dessas 3 doses, você vai aplicar a antirrábica, que nada mais é do que a vacina contra a raiva. Então, essa é a programação inicial de vacina de um gatinho. E depois disso também tem o reforço anual. Então, de ano em ano, após essa programação inicial, de ano em ano você vai fazendo esse reforço. Quando que é o melhor momento para castrar um gato? Então, Maria, a gente orienta a castrar os pets o mais cedo possível. Não tem, assim, uma idade exata. A partir ali de 2 meses, 3 meses de vida, você já pode estar castrando o seu pet. Porque existem inúmeros benefícios, né, para castrar os pets. Então, não tem uma idade certinha. Então, a partir ali dos primeiros meses de vida, você já pode estar castrando os seus pets. Porque isso vai evitar muitas doenças, evita fugas, porque gatinho foge. Então, assim, quanto mais velho ele vai ficando, mais essa questão hormonal vai atacando. Então, ele vai atrás de outras fêmeas na rua. E ao mesmo tempo que ele vai atrás de outras fêmeas, ele vai ali proteger um território que é dele, que é o momento que ele entra numa briga. Então, quando você castra, você tem essa questão hormonal mais controlada, entendeu? Como posso identificar que o meu gatinho está doente? Maria, a gente vai observar os comportamentos do seu pet, do seu gatinho. Por exemplo, caso ele esteja mais quietinho, caso ele esteja sem fome, está recusando comida, ou caso ele apresente vômito, ele apresente diarreia, enfim, alguma coisa nesse sentido, algum comportamento nesse sentido que foge do comum. Por exemplo, o seu gatinho é um gatinho muito brincalhão, é um gatinho muito esperto, e aí de um dia para o outro ele amanheceu acuado, amanheceu no cantinho dele, não quis comer, às vezes você notou alguma diferença nas necessidades dele, às vezes ele fez um pouquinho de cocô com sangue, ou às vezes ele não está fazendo xixi. Então, tudo isso são mudanças que a gente vai percebendo e fala, opa, tá errado, ele não é assim, não é algo comum. Ou se não tá muito quietinho, tá muito triste, ou você observou uma mudancinha de temperatura, às vezes tá um bichinho mais quente. Então, tudo isso a gente observa na hora de ver essa questão comportamental para ver se tá doentinho ou não. Aí, nesses casos, o mais orientado é correr pro veterinário e ver o que é que o seu pet tem. E se Deus quiser, torcer para não ser nada. Quais que são os remédios que eu tenho que dar pro meu gato e de quanto tempo eu tenho que aplicar? Maria, então, além de toda aquela programação de vacinas que a gente conversou, ainda tem um remedinho que a gente chama de vermífugo, que é contra vermes e parasitas, que podem transmitir doença para os seus pets. Então, se eles estão vermifugados, se seu gatinho está vermifugado, evita que esses parasitas, que esses vermes transmitam doença para eles, entendeu? E existem remédios que saem mais no mercado, que a gente chama, tem o Mectal e tem o Profender. A diferença entre eles, a gente aplica por via oral, então é por ingestão, e o outro a gente coloca aqui no pescocinho dele, e aqui assim, atrás. E aí ele vai se espalhando pelo corpo, e isso vai fazer com que evite que esses parasitas fiquem no seu pet, entendeu? Gatos precisam ter antipulgas mesmo dentro de casa?
Sim, Maria, é importante que a gente faça essa vermifugação dos pets, mesmo que seja um pet caseiro, mesmo que seja um pet que fique só dentro de casa. Por quê? Porque, querendo ou não, às vezes você tem um outro pet, às vezes você tem um cachorrinho que você leva ele para passear, então às vezes ele, da rua ele pode trazer algum parasitazinho para dentro de casa, ou se não através de visitas, as visitas podem trazer esses vermes, podem trazer esses parasitas, ou às vezes até na roupa, na sua própria roupa. Então, para que evite essa transmissão de doenças, o mais certo mesmo é você vermifugar e ficar com a cabeça tranquila e deixar seu pet tranquilo contra qualquer transmissão de doenças que venha de fora da sua casa. Qual que é a melhor caixa de areia e com que frequência devo limpá-la? Maria, então, nós temos vários tipos de caixinhas de areia. Nós temos caixinhas de areia grandes, pequenas, caixinhas de areias abertas, caixinhas de areias fechadas. Então, isso depende muito do comportamento do seu gatinho. Por exemplo, a dele é uma caixinha de areia um pouco menor, porque ele é um filhote, e é uma caixinha de areia aberta. Por que que ela é aberta? Porque ele não faz muita bagunça. Então, você vai, pega a caixinha, coloca a areia, ele faz as necessidades dele ali, e ele não é de fazer muita bagunça com essa caixinha. Agora, existem pets que eles têm a mania de jogar toda aquela areia para fora da caixa. Tem gatinho que é mais bagunceiro. Não é o caso dele, graças a Deus, mas tem gatinhos que fazem isso. Por exemplo, lá no Pet, lá no Paraíso Pet, nós recebemos um gatinho recentemente que assim que ele fazia as necessidades dele, ele jogava tudo para fora da caixinha. Isso causa um mau odor dentro de casa muito forte. Então, o recomendado, às vezes, é uma caixinha fechada, justamente para isso, para evitar esse tipo de bagunça, dar uma privacidade maior para esse gatinho e também acaba que o odor não se espalha, porque ele não vai jogar toda essa areinha para fora, entendeu? Então, depende do comportamento do seu pet. E com que frequência você deve limpá-la? Geralmente, a gente troca a areinha de forma semanal, a areia dele. Só que depende muito da qualidade da areia. Por exemplo, uma vez eu comprei uma areinha para ele que não era muito boa. Eu não conhecia muito bem a marca, comprei uma areia que não era muito boa. Eu tava trocando de 2 ou de 3 em 3 dias. Você vai lá, limpa a areia e troca. Mas tem areias que a qualidade é um pouquinho melhor, então você consegue trocar de forma semanal. Você só simplesmente tira as necessidades que ele fez ali, mas a areinha continua lá. Agora, depende da qualidade da areia, mas então, quando você pega uma areia boa, o mais indicado é que seja de forma semanal. Todos os dias, diariamente, você vai tirar as necessidades que ele fez para não dar nenhum mau cheiro, mas trocar a areia e lavar a caixa por inteiro é indicado semanalmente. Tem algum produto que tira esse fedor da casa? Tem produtos, se você vai em pet shopping, até em supermercados, tem produtos que eles são justamente voltados para isso, para esse mau odor. São produtos voltados para clínicas, para pet shops e para quem tem pet. Então, quando você joga, eles tiram aquele odor do pet. Então, existem muitos produtos que eles são só para isso. Eu tenho uma dúvida, mas como que vai tirar o xixi da caixa de areia? Igual eu estava te explicando, depende muito da qualidade da areia que você compra. Por exemplo, a areinha que nós estamos usando com ele agora é muito engraçado, acho que você ainda não viu, mas eu quero te mostrar uma hora. Quando o gatinho vai na areia e faz xixi, onde ele fez xixi vira uma pedra, vira uma pedrinha de areia. E aí você vem com uma pá, porque tem a pazinha que vem junto com a caixinha de areia, e você tira essa pedrinha, esse xixi que virou uma pedrinha, coloca numa sacolinha e joga fora. Ou seja, a areia tá limpa. Agora, se você compra uma areia que a qualidade não é tão boa, às vezes quando ele faz xixi, espalha na areia inteira, não vira aquela pedrinha. E é a hora que faz com que você troque essa areia de forma bem mais repetida, de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Então, é dessa forma que a gente limpa. Se a areia não for muito boa, de fato, o xixi que o gato for fazer vai sujar a areia inteira, você vai ter que trocar. Agora, quando a areia é um pouquinho melhor, ela vira essa pedrinha. O cocôzinho dele vira uma pedrinha, o xixi dele vira uma pedra, você pega a pá, tira, coloca no saquinho e tá tudo limpo. Como adaptar a casa para receber um gato pela primeira vez? Maria, então, sempre que você recebe um gatinho na sua casa, demanda muitas adaptações no ambiente. Por quê? Porque se você não oferece coisas que estimulam o gatinho, tanto de forma enérgica quanto de forma mental, ele vai estragar suas coisas. Ele vai estragar o seu sofá, ele vai estragar a sua cadeira, ele vai estragar a sua cama. Então, o que que a gente orienta? Quer um gatinho? Quer levar um gatinho para sua casa? Quer ter um companheirinho desse na sua casa? Dê brinquedinhos para ele. Por exemplo, o gatinho tem muita necessidade de arranhar, de Tem aqueles arranhadores também. Isso. Que tem que comprar com as casas.
Isso, então a gente orienta a ter os arranhadores, a ter brinquedinhos. Gatinho gosta muito de prateleira, de subir nas coisas. Então, às vezes, tanto igual lá no Paraíso Pet, no nosso espaço exclusivo para gatinhos, a gente tem um playground para gato. O playground tem o quê? Tem umas caixinhas que ficam pregadas, que ele entra nessa caixinha. Tem uma ponte que ele fica passando de um lugar, de uma prateleirinha para outra, ele fica pulando. Então ele tem essa necessidade de ficar pulando de um lado para o outro. Gatinho ama caixa, ele ama caixa. Se você coloca uma caixa no chão, ele vai fazer uma festa com aquela caixa. Hoje em dia existe até papel de parede que tem arranhador. O papel de parede é um arranhador próprio. Então, se você tem um gatinho e você quer que ele pare de arranhar suas coisas, hoje existe esse papel de parede que o gatinho vai na parede e vai ficar arranhando a sua parede para poder estar ali coçando as unhas dele. Então, essas adaptações é para de fato não estragar suas coisas e ele brincar e se estimular com o que você já tem em casa, mas que não sejam as suas coisas, e sim a deles. Plantas ou alimentos tóxicos, quais deles eu tenho que eliminar? Então, Maria, algumas plantas que a gente usa em casa para enfeitar, a gente mal sabe do perigo que pode estar causando para os nossos pets. Por exemplo, lírio. Lírio é uma planta muito comum de ter em casa e faz muito mal para os gatinhos. Tem outra planta que chama copo de leite. É uma planta que faz também mal para o gatinho. Agora, a planta que é muito utilizada, né, comumente na casa das nossas residências, a samambaia. A gente nunca imaginou que samambaia fazia mal, mas a ingestão numa quantidade alta faz muito mal para os gatinhos. Agora, por exemplo, você quer ter uma plantinha que ele possa mastigar, que ele possa estar ali pegando os pedacinhos, é a erva cidreira. Gatinhos amam erva cidreira, eles ficam comendo as pontinhas dela, eles gostam muito. Então, essa é a planta que a gente indica ter em casa para eles. Agora, alguns alimentos como chocolate, a gente não pode dar para os pets. Alimentos com tempero, alimentos temperados, que muitas vezes vão alho, cebola, isso também não pode de forma alguma. Tem muita gente que tem mania de dar osso para os pets, tanto para cachorro quanto para gatinho. Osso tem um potencial lesivo muito grande, pode causar alguma perfuração, a depender da ingestão, então a gente fala para evitar dar esse tipo de alimento para os pets. Como lidar com viagens? É melhor levar o gatinho ou deixar com alguém? Então, Maria, eu falo que sempre depende muito do comportamento do seu gatinho, tá? Por exemplo, existem gatinhos que eles ficam muito ansiosos quando trocam eles de ambiente. Então, em uma viagem, você vai estar ali colocando o seu gatinho em vários ambientes. Por exemplo, primeiro dentro do carro, depois às vezes num avião ou num ônibus, depois em um hotel, depois às vezes você vai para mais de uma cidade, ele vai para outro hotel, ele vai passar por outra viagem. E isso causa muito estresse no pet. Então, se o seu pet ele for um pet mais medroso, se for um pet mais ansioso, ele vai sofrer com essa viagem. Então, nesses casos, o mais indicado é de fato você deixá-lo em um hotelzinho. Por quê? Porque o hotel, ele é todo adaptado e ele é todo feito para obedecer a rotina que o pet já tem em casa. Então, ele indo para um hotel, ele vai ter um localzinho exclusivo para ele, com os brinquedos dele, seguindo a rotina dele, com tudo que ele precisa. Então, não vai precisar passar pelo estresse da viagem. Agora, se você tem um gatinho mais tranquilo e que ele não sofre com essas viagens, com essas distâncias, com essas movimentações, e se você quiser levá-lo, será ótimo para apresentar toda uma vida para ele, né? Tudo fora de casa. Então, se ele for mais tranquilo, se ele não sofrer muito com essa separação, você pode levá-lo. Agora, se de fato for um gatinho mais medroso, um gatinho mais estressado, o ideal é deixá-lo num hotelzinho. Qual que é a melhor caixinha para deixar ele, para levar? Caixinha de transporte? Depende do tamanho dele, mas aquela caixinha que ela é 100% segura, que ele não vai fugir. Por exemplo, que tenha travinha nas portas, que seja bem fechadinha em volta, que de fato ela seja que os parafusos estejam bem apertadinhos, para que ele não fuja. E uma caixinha espaçosa, para ele não ficar muito apertado. Então, se o seu gatinho for um pouquinho maior, a sua caixinha de transporte tem que ser um pouquinho maior. E o que a gente faz para que ela fique mais confortável lá dentro? A gente tem que colocar, às vezes, uma toalhinha ou uma mantinha que ele gosta. A gente coloca um brinquedinho para ele lá e sempre levando uma vasilhinha de água para ir dando para ele, né, no trajeto. Então, o ideal é isso, pegar uma caixinha de transporte segura, onde tenham as travas de segurança, ideal para o tamanho dele e que você adapte ali para ele não ficar muito estressado com esse trajeto. Entendi. Interessante, né? Legal, né?
Muito obrigada por ter vindo no Eca Alegria, participar do nosso programa. Deixe, por favor, suas redes sociais aqui embaixo. Maria, eu que agradeço, eu e os gatinhos agradecemos imensamente pelo convite, foi um prazer estar aqui com você e foi um prazer falar um pouquinho da vida desses bichanos que a gente tanto ama. E caso vocês queiram saber mais sobre os gatinhos, sobre cachorrinhos, sobre hotel de pet, as nossas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram, a nossa rede social é paraisopet.goiânia, tá bom? E esse foi o nosso Eca Alegria de hoje. Tchau, um beijo. Tchau, gente. Dá tchau, dá tchau. Fala tchau.